Fala, meus amigos, bom dia. Faz tempo que a gente... Bom dia, boa tarde, né? Boa noite, a hora que tá assistindo esse vídeo. Faz tempo que a gente troca uma ideia. Pessoal, eu vou falar de um assunto aqui que esses dias chegou pra mim via um grupo de WhatsApp. Alguns corretores perguntaram pra mim a respeito de uma notícia no WhatsApp dizendo que o presidente havia assinado um decreto. E esse decreto extinguia a obrigatoriedade dos profissionais serem registrados a um órgão de classe ou ter que pagar um órgão de classe para ele poder exercer sua profissão. Prontamente mostrei para os colegas que isso era uma fake news. Era uma matéria inventada, uma desinformação que começaram a divulgar no WhatsApp. Fui lá no site do Palácio do Planalto, escrevi lá decreto, pus o número do decreto, a data. Realmente o decreto existe, mas não fala nada a respeito disso. Fala de outras funções administrativas do governo. Bom, o que as pessoas mais criticam, e com certa razão, é que ela não tem transparência do dinheiro que é usado nas anuidades desses órgãos de classe. O pessoal não tem transparência e não demonstra o que é feito. E aí fica confundindo a atribuição do órgão de classe com órgãos assistencialistas. Então vamos lá, vamos entender essa situação. Os órgãos Cresce, CRM, CRF e todos os demais, eles estão lá para regular a profissão, para fiscalizar a profissão e para proteger a sociedade de maus profissionais. É para isso que servem esses órgãos. Eles foram criados através de leis, que vêm lá do nosso Congresso Nacional, através de leis ordinárias, depois leis complementares que vão fazer a regulamentação desses órgãos, ou seja, como que eles vão funcionar, e dos decretos presidenciais que também regulam esses órgãos. Bom, a partir daí, a função, esses órgãos de classe, tirando a OAB que tem uma particularidades constitucionais, todos os outros, Conselho Regional de Farmácia, Conselho Regional de Educação Física, Conselho Regional de Medicina, Conselho Regional dos Corretores de Imóveis e todos os outros conselhos, eles são autarquias, ou seja, eles são uma parte do governo. Sendo assim, eles têm que respeitar as leis. O Estado, o governo, ele é regido pelo princípio da legalidade. Esse princípio está lá no artigo 34 da Constituição, se não me falha a memória. Depois eu ponho aqui embaixo o número do artigo correto. Tá lá, eles são regidos pelo princípio da legalidade, ou seja, toda entidade estatal, ela só pode fazer aquilo que está na lei. Ou seja, se não estiver na lei dizendo que ela pode fazer determinada coisa, é porque ela não pode fazer. Diferente de nós, cidadãos, que podemos fazer qualquer coisa que não seja proibido por lei. Ok? Bom, entendido isso, a gente vê o seguinte: a maior parte dos profissionais liberais pagam essas anuidades a essas instituições de classe e não vem um retorno desse dinheiro pago. Toda vez que você paga por algo, você quer o retorno. Pago pela conta de energia, eu tenho energia em casa. Pago pelo fornecimento de iluminação pública e eu tenho iluminação pública. Ou seja, tudo que você paga, você quer um retorno. Qual que é o retorno que esses órgãos de classe podem dar? Regulando a profissão, fiscalizando para tirar os picaretas do mercado e ajudando a sociedade, mostrando para ela o que é a profissão. Esse dinheiro que é pago é exatamente para isso. Você não pode exigir, por exemplo, que o Conselho Regional de Medicina crie clubes para todos os médicos em todos os países. Por quê? Porque não é atribuição dele. Você não pode querer que o Conselho Regional de Farmácia crie uma previdência privada para os farmacêuticos poderem se aposentar através de... Não é atribuição deles. Por quê? Porque não está escrito na lei que eles podem fazer isso. Se eu não concordo com isso, o que eu tenho que fazer? Tenho que escolher um bom representante que vai lá para o Congresso Nacional, para a Câmara dos Deputados e para o Senado
e eles vão criar uma lei e alterar a lei atual, dando novas atribuições a esses órgãos. Mas, por enquanto, isso não é possível, ou seja, não existe no ordenamento jurídico autorizando que esses órgãos façam isso. Concluindo, quem pode fazer esses assistencialismos são os sindicatos de categoria, são as associações, ou seja, não tem nada a ver com o órgão regulamentador, não tem nada a ver com o Estado, e sim com a vontade particular do cidadão. E as cooperativas, estava esquecendo, as cooperativas, que eu acho que é o principal delas. Por quê? Porque as cooperativas, ela não tem influência política, pois todos os associados da cooperativa são donos dela, então ela não sofre influências políticas, como é o caso dos sindicatos. Ela pode dar lucro, ou seja, ela é rentável, então é diferente das associações. Então você está coligado a uma cooperativa, você está produzindo e tendo retorno desta produção, como é o caso da Unimed. A Unimed é uma das maiores cooperativas que tem aí no país, na área de prestação de serviços, nos serviços médicos. A Unimed é um grande exemplo disso. E a Unimed tem os seus clubes, a Unimed tem as suas áreas de lazer, tem seus benefícios que eles conseguem para os seus afiliados. Por quê? Porque eles são uma cooperativa. Não tem nada a ver com o Conselho Regional de Medicina. Então essa é a ideia que o pessoal tem que ter, é o seguinte: conselhos regionais são autarquias que têm a sua obrigação hoje vinculada ao Ministério da Economia. Antigamente era o Ministério do Trabalho, mas com a extinção do Ministério do Trabalho, ele foi anexado ao Ministério da Economia. Então, o que o pessoal tem que entender é o seguinte: primeiro, os órgãos de classe são necessários porque eles regulamentam a profissão e fiscalizam a sociedade, pelo menos deveriam, é isso que está em lei. Eles não são órgãos assistencialistas, eles não podem criar coisas que eles, eu acho que eu vou criar isso, eu vou fazer um convênio daquilo ou daquilo outro. Eles não podem, por quê? Porque não está escrito em lei, então eles ferem o princípio da legalidade, então não está escrito em lei, eles não podem fazer. E quem pode fazer? Sindicatos, associações e cooperativas. E na minha opinião pessoal, as cooperativas são as melhores delas. Ok, pessoal? Se tiver alguma dúvida, escreve aqui embaixo, eu vou resolvendo. Depois eu falo mais com detalhes sobre as associações, os sindicatos e as cooperativas, ok? Grande abraço, até o próximo vídeo.